Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A data foi criada com o intuito de reforçar a importância do diagnóstico precoce nos casos de tumores malignos que acometem crianças e adolescentes. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, anualmente ocorrem 8.500 novos casos no Brasil. Eu vou conversar sobre esse assunto agora ao vivo com a Leandra Queiroz, que é médica hematologista pediátrica, está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, bem-vindo a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la, ainda mais para falar sobre um tema tão importante, né, doutora? Primeiro eu quero saber quais são os principais tipos de câncer que acometem as crianças e os adolescentes. Os principais tipos são leucemias, linfomas, tumor de sistema nervoso central. Esses são os três mais frequentes, mais incidentes nessa faixa etária, de recém-nascido até adolescente. E qual que é a importância do diagnóstico precoce, hein, doutora? O diagnóstico precoce facilita muito, né? Quanto menos doença, menos quimioterapia, mais chance de sobrevida dessa criança, menos efeitos colaterais. Então, o nosso objetivo é prevenir sempre, conhecer, analisar bem o comportamento dessas crianças, procurar ajuda e, fazendo o diagnóstico precoce, começar o tratamento num centro especializado, claro, o mais rápido possível. Certo. Doutora, é mais difícil fazer o diagnóstico de câncer em uma criança ou numa adolescente do que numa pessoa adulta? Quais são as principais diferenças, hein? Não, o diagnóstico é de acordo com o tipo de tumor, né, que está envolvido e o tipo de sintoma que ele tem. Então, por exemplo, uma criança que fica mais apática, mais sonolenta, tem alguns sangramentos, né? Então, com o hemograma a gente já faz um diagnóstico de leucemia, por exemplo. Agora, por exemplo, uma perninha que começa a doer, ela manca, ela sente dor. Às vezes não incha tanto, mas tem uma diferença de uma perna para outra. Aí a gente precisa fazer exames mais aprofundados para saber qual tipo. Então, é ressonância, é cintilografia. Então, tudo depende da sintomatologia e o que você quer procurar. Tá certo. E quais são as diferenças no tratamento? Os tratamentos são semelhantes ou tem alguma mudança de acordo com a faixa etária do paciente? Bem, o tratamento de leucemias e linfomas são quimioterapias, né? Às vezes, no linfoma precisa de radioterapia, mas é bem menos frequente. Agora, por exemplo, tumor de sistema nervoso central, aí são cirurgias, né? Algumas quimioterapias, algumas radioterapias. Então, cada tipo de tumor, inclusive o subtipo dele, é um tratamento específico, né? Por exemplo, de abdômen, né? Tumor de abdômen, é quimioterapia também, quase não faz cirurgia. Diferente do adulto, por exemplo. Então, são muitas diferenças em relação ao tipo histológico, ao tipo de tumor envolvido. Certo. E alguns cânceres, eles são silenciosos no começo, né? Como que esse diagnóstico acontece, então, quando a gente trata principalmente das crianças? Os pais, os responsáveis, eles precisam ficar atentos a que tipo de sinal para tentar fazer esse diagnóstico o quanto antes? Sim, então vamos lá. Por exemplo, alguns retinoblastoma, que são dos olhinhos, você faz o diagnóstico pela foto. A foto, ela sai com o olho branco, em vez do olho vermelho, tipo de um reflexo. Então, isso é um sinal sutil que a gente pode fazer o diagnóstico logo, né? E leva para o oftalmo, que lá ele vai fazer uma avaliação e encaminhar se tiver alguma normalidade. O linfoma, as ínguas, né, que pode ser de pescoço, inguinais, axilares, elas às vezes começam pequenininhas e vão crescendo ao longo de 20 dias, 30 dias. Então, é um linfonodo que pode ser qualquer doença benigna pode ter, né? Mas se ela for progressiva, aumentando de tamanho ou espalhando no corpo, isso não pode acontecer, isso não é benigno. Tem que investigar.
Tá certo. Fica então esse alerta para os pais. Acho que o mais importante aqui, o recado principal que a gente passa para quem está nos acompanhando é ficar de olho nos pequenos sinais para que, se tiver alguma coisa diferente, procurar um especialista para fazer o diagnóstico quanto antes. O tratamento hoje em dia é bem avançado, então a gente tem muita chance aí de sucesso desde que esse tratamento comece logo. Então vamos usar esse dia para conscientizar, vamos usar esse dia para fazer a diferença na vida das crianças aí, para que o tratamento seja de fato eficiente. Doutora, obrigado, viu, pelo tempo aqui com a gente, por tirar esses minutinhos para conversar com a TV Pai Eterno. Até a próxima. Muito obrigada e à disposição sempre. Abraço, tchau, tchau.